واحد وستة عشر. Stinja. Onde doia. Estratégia do centro de gravidade. Todo mundo tem uma fonte de poder da qual depende. Ao olhar para seus rivais, procure sob a superfície essa fonte, o centro de gravidade que mantém unida toda a estrutura. O centro pode ser a riqueza deles, sua popularidade, uma posição-chave, uma estratégia de sucesso. Atingi-los ali causará uma dor imensa. Descubra aquilo que o adversário traz. Tá com mais carinho e protege. É ali que você deve atacar. 238. Estratégia 16. Pilares de colapso. Em 210 a.C., um jovem general romano chamado Públio Cipião, o Jovem, foi enviado para o Nordeste de Espanha com uma simples missão: defender o rio Ebro dos poderosos exércitos cartagineses que estavam ameaçando atravessá-lo e assumir o controle da península. Esta foi a primeira tarefa de Cipião como comandante, e ao olhar para o rio e planejar sua estratégia, ele sentiu uma estranha mescla de emoções. 8 anos antes, o grande comandante cartaginês, Aníbal, cruzara o rio na direção norte. Seguindo em frente, ele tinha entrado na Gália e depois, pegando os romanos de surpresa, atravessado os Alpes até a Itália. Cipião, com apenas 18 anos na época, lutara ao lado do pai, um general, nas primeiras batalhas contra Aníbal em solo italiano. Tinha visto com seus próprios olhos a perícia norte-africana em combate. Aníbal manobrara seu pequeno exército com brilhantismo, aproveitara ao máximo sua superior cavalaria e, com inesgotável criatividade, conseguira constantemente surpreender os romanos e lhes infligir uma série de derrotas humilhantes, culminando no virtual extermínio das legiões romanas. Na Batalha de Cannae, em 21-6 a.C., tentara estar à altura da sagacidade de Aníbal. Cipião sabia, era inútil. Naquela época, parecia que a própria Roma estava condenada. Cipião também se lembrava de 2 acontecimentos depois de Cannae, tiveram um efeito avassalador sobre ele. Primeiro, um general romano chamado Fábio havia finalmente concebido uma estratégia para manter Aníbal à distância. Mantendo suas legiões nas montanhas e evitando a batalha direta, Fábio havia lançado ataques de surpresa do tipo bater e correr para cansar os cartagineses, que estavam lutando longe de casa, onde hoje é a Tunísia. A campanha funcionara como uma ação de controle, mas para Cipião tinha parecido igualmente exaustivo para os romanos lutarem durante tanto tempo e continuarem com o inimigo na porta de casa. Também, visto que o plano não levaria a nenhuma derrota real de Aníbal, ela basicamente fracassou. Segundo, um ano depois da invasão de Aníbal, os romanos haviam mandado o pai de Cipião para a Espanha, com a missão de derrubar as bases cartaginesas ali. Cartago tivera colônias na Espanha por muitos anos e enriquecera com as minas espanholas. A Espanha era usar campo de treinamento para seus soldados e base para a guerra contra Roma. Durante 6 anos, o pai de Cipião havia combatido os cartagineses na Península Hispânica, mas a campanha terminara com sua derrota e morte em 211 a.C. Enquanto Cipião estudava os relatórios que chegavam sobre a situação do outro lado do Ebro, um plano começou a criar raízes em sua mente. Com uma única manobra usada, ele poderia vingar a morte do pai um ano antes, demonstrar a eficácia de uma estratégia que ele pensava ser muito melhor do que de Fábio e colocar em andamento o colapso final não só de Aníbal, como da própria Cartago. Ao longo da costa ao sul, o homem depende de sua garganta para respirar bem e continuar vivo. Quando sua garganta é estrangulada, seus 5 órgãos dos sentidos perdem a sensibilidade e não funcionam mais normalmente. Ele não conseguirá esticar seus membros, que ficarão dormentes e paralisados. O homem, portanto, raramente consegue sobreviver. Por conseguinte, quando as bandeiras do inimigo se tornam visíveis e o zoar dos tambores da batalha se fazem ouvir, devemos primeiro nos assegurar das posições de suas costas e garganta. Em seguida, podemos atacá-lo pelas costas e estrangular sua garganta. Esta é uma excelente estratégia para esmagar o inimigo. The Wiles of War. 36 Military Strategies, from Ancient China. Traduzido para o inglês por Sun Yat-sen, 1991. Estratégia 16, 1239. De onde ele estava, ficava a cidade de Nova Cartago, a capital cartaginesa na Espanha. Ali, eles armazenavam sua vasta riqueza, os suprimentos para seus exércitos e os reféns que haviam feito em diferentes tribos espanholas que seriam usados para pedir resgate em caso de rebelião.
Neste momento, os exércitos cartagineses, 2 vezes mais numerosos do que os romanos, espalhavam-se pelo país, tentando conquistar o maior domínio sobre as tribos espanholas, e estavam todos a vários dias de marcha distantes de Nova Cartago. Seus comandantes, Cipião ficou sabendo que tinham estado discutindo entre eles a respeito de poder e dinheiro. Enquanto Nova Cartago era protegida por apenas 1.000 homens, desobedecendo às ordens recebidas para se manter firme no Ebro, Cipião avançou para o sul de navio e liderou um ousado ataque de surpresa a Nova Cartago. Esta cidade murada era considerada inexpugnável, mas ele programou seu ataque para a maré vazante em uma laguna ao norte da cidade. Ali, seus homens conseguiram escalar as muralhas com relativa facilidade, e Nova Cartago foi dominada. Com um só movimento, Cipião tinha causado uma reviravolta dramática. Agora, os romanos comandavam a posição central na Espanha. Eles tinham o dinheiro e os suprimentos de que os cartagineses dependiam na Espanha, e tinham reféns de Cartago, que agora poderiam usar para excitar a revolta entre as tribos conquistadas. Ao longo dos próximos anos, Cipião explorou sua posição e lentamente colocou a Espanha sob o controle romano. Em 205 a.C., Cipião retornou a Roma como herói, mas Aníbal ainda era uma ameaça no interior da Itália. Cipião agora queria levar a guerra até a África, marchando sobre a própria Cartago. Essa era a única maneira de tirar Aníbal da Itália e finalmente apagar Cartago do mapa como uma ameaça. Mas Fábio ainda era o comandante encarregado da estratégia de Roma, e poucos viam a necessidade de combater Aníbal com uma guerra tão longe dele e de Roma. Mas o prestígio de Cipião era grande, e o Senado romano finalmente lhe deu um exército, pequeno, de baixa qualidade, para usar em sua campanha. Sem perder tempo defendendo sua causa, Cipião prosseguiu fazendo uma aliança com Masinissa, rei dos Massalhos, vizinhos de Cartago. Masinissa o abasteceria com uma grande e bem treinada cavalaria. Então, na primavera de 204 a.C., Cipião partiu para a África e desembarcou perto de Útica, não muito longe de Cartago. De início surpresos, os cartagineses se reorganizaram e conseguiram cravar as tropas de Cipião em uma península fora da cidade. A situação parecia sombria. Se Cipião pudesse, de algum modo, avançar pelas tropas inimigas que bloqueavam seu caminho, entraria no coração do estado inimigo e ganharia o controle da situação. Mas isso parecia impossível. Ele não podia esperar atravessar lutando contra o rígido cordão cartaginês. Preso onde estava, seus suprimentos acabariam se esgotando, obrigando-o a se render. Cipião barganhou pela paz, mas usou as negociações como um jeito de espionar o exército cartaginês. O terceiro shogun, Nimitsu, gostava muito de competições de esgrima. Certa vez, quando havia combinado de ver alguns de seus mais importantes espadachins exibirem suas habilidades, ele notou entre as pessoas reunidas um mestre cavaleiro chamado Sua Bunkuro, e em um impulso, convidou-o a participar. Bunkuro respondeu dizendo que gostaria muito se pudesse lutar montado a cavalo, acrescentando que assim ele poderia derrotar qualquer um. Iemitsu ficou encantado em insistir com os espadachins para lutarem com Bunkuro no estilo que ele preferisse. Conforme se revelou, Bunkuro estava certo em sua basófia. Brandir uma espada sobre um cavalo empinado não era algo com que muitos espadachins estivessem acostumados, e Bunkuro facilmente derrotou todos que ousaram enfrentá-lo a cavalo. Um tanto exasperado, Iemitsu disse a Munenori para tentar. Embora espectador nesta ocasião, Munenori concordou na hora e montou em um cavalo. Conforme seu cavalo trotava na direção do de Bunkuro, Munenori de repente parou o animal e fustigou o focinho do cavalo de Bunkuro com sua espada de madeira. O cavalo de Bunkuro empinou, e enquanto o famoso cavaleiro tentava recuperar o equilíbrio, Munenori o derrubou. The Sword and the Mind, traduzido para o inglês por Hiroaki Sato, 1985240. Estratégia 16. Os embaixadores de Cipião lhe disseram que o inimigo tinha 2 acampamentos, um para seu próprio exército e o outro para seu principal aliado, os Númidas, que era bastante desorganizado, um enxame de cabanas de junco. O dos cartagineses era mais ordenado, mas construído com os mesmos materiais combustíveis. Durante algumas semanas, Cipião pareceu indeciso, primeiro interrompendo negociações, depois reatando-as, confundindo os cartagineses. Então, certa noite, ele atacou sorrateiramente o acampamento dos Númidas e ateou fogo.
As chamas se espalharam rápido, e os soldados africanos entraram em pânico, espalhando-se por todas as direções. Despertados pela gritaria, os cartagineses abriram os portões de seu próprio campo para ir salvar seus aliados. Na confusão, porém, os romanos conseguiram se esgueirar para dentro do campo deles e tocar fogo também. O inimigo perdeu metade de seu exército nesta batalha noturna. O resto conseguiu recuar para Numídia e Cartago. De repente, o interior de Cartago estava aberto para o exército de Cipião. Ele prosseguiu tomando cidade após cidade, avançando como Aníbal havia feito na Itália. Em seguida, ele desembarcou um contingente de tropas no porto de Túnez, que podia ser visto dos muros de Cartago. Agora era a vez de os cartagineses entrarem em pânico, e Aníbal, seu maior general, foi chamado imediatamente. Em 22 a.C., depois de 16 anos de combates às portas de Roma, Aníbal acabou sendo obrigado a deixar a Itália. Aníbal desembarcou seu exército ao sul de Cartago e fez planos para combater Cipião. Mas o general romano recuou para o oeste, até o Vale Bagradas, as terras cultivadas mais férteis de Cartago, sua base econômica. Ali, ele se tornou agressivo e violento, destruindo tudo que via pela frente. Aníbal queria lutar perto de Cartago, onde tinha abrigo e reforços materiais. Em vez disso, foi constrangido a ir atrás de Cipião antes que Cartago perdesse seu território mais rico. Mas Cipião continuava recuando, recusando-se a lutar, até ter atraído Aníbal para a cidade de Zama, onde ele garantiu uma firme posição e forçou Aníbal a acampar em um local sem água. Agora, os dois exércitos finalmente se encontraram em batalha. Exaustos com a perseguição a Cipião, sua cavalaria neutralizada pela de Masinissa, os cartagineses foram derrotados. E sem um refúgio próximo o bastante para onde recuar, Aníbal foi obrigado a se render. Cartago rapidamente pediu paz, e sob os duros termos impostos por Cipião e o Senado, ficou reduzida a um estado cliente de Roma, como uma potência mediterrânea e ameaça para Roma. Cartago acabara para sempre. Interpretação. Com frequência, o que distingue um general medíocre de um excelente não são suas estratégias ou manobras, mas sua visão. Eles simplesmente olham para o mesmo problema por ângulos diferentes. Livre da força. Hércules não voltou diretamente para Micenas. Primeiro ele atravessou a Líbia, cujo rei Anteu, filho de Poseidon e da Mãe Terra, tinha o hábito de obrigar os estrangeiros a lutar com ele até ficarem exaustos, quando então os matava. Pois não só ele era um forte e hábil atleta, mas sempre que tocava a terra, sua força renascia. Ele guardava os crânios de suas vítimas no teto de um templo a Poseidon. Não se sabe se Hércules, que estava determinado a terminar com esta prática bárbara, desafiou Anteu, ou foi por ele desafiado. Anteu, entretanto, não era uma vítima fácil, sendo um gigante que vivia em uma caverna sob um enorme rochedo, onde se banqueteava com a carne de leões e dormia no chão nu, a fim de conservar e aumentar sua já colossal força. A Mãe Terra, ainda não estéril após o nascimento do gigante, havia concebido Anteu em uma caverna na Líbia, e via ainda mais razão para se vangloriar dele do que de seus monstruosos filhos mais velhos, Tífon, Títios e Briareus. Teria desagradado aos deuses no Olimpo se tivesse lutado contra eles nas planícies de Flegra. Ao se prepararem para a competição, ambos os combatentes despiram suas peles de leão, mas enquanto Hércules se esfregava com óleo no estilo olímpico, Anteu jogava areia quente sobre seus membros caso contato com estratégia cis. 141 repressora das convenções, o general superior naturalmente encontra a estratégia certa. Os romanos estavam deslumbrados com o gênio estratégico de Aníbal. Chegaram a temê-lo tanto que as únicas estratégias que podiam usar contra ele eram protelar e prevenir. Cipião, o africano, simplesmente via as coisas de outro modo. A cada mudança de direção, ele olhava não para o exército do inimigo, nem mesmo para seu líder, mas para o pilar de sustentação sobre o qual se apoiava, sua vulnerabilidade crítica. Ele compreendia que o poder militar não estava no exército em si, mas em suas bases, nas coisas que o sustentavam e o tornavam possível: dinheiro, suprimentos, boa vontade do público, aliados. Ele encontrava esses pilares e aos poucos os derrubava. O primeiro passo de Cipião foi ver a Espanha, não a Itália, como o centro de gravidade de Aníbal.
Ele não perseguiu os vários exércitos romanos, mas tomou Nova Cartago e inverteu a guerra. Agora Aníbal, privado de sua principal base militar e fonte de suprimentos, teria de depender mais de sua outra base de apoio, a própria Cartago, com sua riqueza e recursos. Assim, Cipião levou a guerra para a África, encurralado perto de Útica. Ele examinou o que dava ao inimigo seu poder nesta situação, e viu que não eram os exércitos em si, mas a posição que eles haviam tomado. Era fazê-los sair dessa posição sem perda de homens em uma batalha frontal, e o ponto fraco de Cartago ficaria exposto. Ao queimar os acampamentos, Cipião moveu os exércitos. Depois, em vez de marchar sobre a cidade de Cartago, um atraente prêmio que teria atraído a maioria dos generais como um imã, ele atacou o que mais prejudicaria o estado cartaginês, a fértil zona agrícola que era a fonte de sua riqueza. Finalmente, em vez de perseguir Aníbal, ele fez Aníbal correr atrás dele, para uma área no meio do país onde ficaria privado de reforços e apoio. Agora que Cipião tinha desequilibrado totalmente os cartagineses, a derrota deles em Zama foi definitiva. O poder é ilusório. Se imaginarmos o inimigo como um lutador de boxe, tendemos a nos concentrar em seu soco. Mais ainda do que seu soco, porém, ele depende de suas pernas. Se elas enfraquecem, ele perde o equilíbrio, não consegue escapar do adversário, está sujeito a extenuantes trocas de murros e seus socos gradualmente perdem a força, até ele ser derrubado. Quando olhar para seus rivais, não se deixe distrair por seu murro. Entrar em uma troca de socos, na vida e na guerra, é o auge da estupidez e do desperdício. O poder depende de equilíbrio e sustentação. Portanto, olhe para o que está sustentando seu inimigo e lembre-se que aquilo que o sustenta pode também derrubá-lo. O poder de uma pessoa, como de um exército, em geral se origina de 3 ou 4 fontes simultâneas: dinheiro, popularidade, manobras hábeis, alguma vantagem em particular que ela promoveu. Derrube uma delas e ela terá de depender mais das outras. Derrube essas e a pessoa está perdida. Enfraqueça as pernas do boxeador e ele vai titubear e então não tenha piedade. Nenhum poder fica de pé sem as pernas. A terra, através das solas dos pés, fosse insuficiente. Hércules planejou preservar sua força e cansar Anteu, mas depois de jogá-lo estendido no chão, ficou intrigado ao ver os músculos do gigante inflarem e um viço saudável impregnar seus membros quando a Mãe Terra o reviveu. Os combatentes se atracaram de novo, e logo Anteu se jogou ao chão espontaneamente, sem esperar ser jogado. Nisso, Hércules, percebendo o que ele pretendia, ergueu-o alto no ar. Depois quebrou suas costelas e, apesar dos cavernosos gemidos da Mãe Terra, o manteve ali até morrer. The Greek Myths, Volume .2, Robert Graves, 1955. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor seu Deus. O ânimo deles abateu-se, pois todos seus inimigos os tinham cercado, e não havia como fugir do meio deles. Todo o acampamento assírio, os infantes, os carros e os cavaleiros, permaneceram ao redor deles por 34 dias. Esgotaram-se para os habitantes todas as vasilhas de água, e as cisternas se esvaziaram. As crianças desmaiavam. As mulheres e adolescentes desfaleciam de sede. Caíam nas ruas e nas saídas das portas da cidade. E não havia mais força neles. 242 Estratégia 16. Quando as penas são removidas de uma flecha, mesmo que a haste e a ponta permaneçam, é difícil que ela penetre profundamente. Estrategista da dinastia Ming, Tie Haxuan. Chaves para a guerra. É natural na guerra concentrar-se no aspecto físico do conflito. Corpos, equipamento, material. Até um estrategista esclarecido tenderá a olhar primeiro para o exército, o poder de fogo, a mobilidade e as reservas do inimigo. Guerra é uma questão visceral, emocional, uma arena de perigos físicos. E é preciso muito esforço para alçar-se acima deste nível e fazer perguntas diferentes. O que faz o inimigo se mover? O que lhe dá impulso e resistência? Qual é a fonte subjacente de sua força? A maioria das pessoas tem o problema de ver a guerra como uma atividade distinta, sem relação com outras esferas da vida humana. Mas, na verdade, a guerra é uma forma de poder. Carl von Clausewitz.
a chamou de política por outros meios. E todas as formas de poder têm em comum as mesmas estruturas essenciais. O que é mais visível no poder é sua manifestação externa, o que suas testemunhas veem e sentem. Um exército tem seu tamanho, suas armas, suas demonstrações de disciplina, suas manobras agressivas. Os indivíduos têm muitas maneiras de mostrar sua posição e influência. É da natureza do poder apresentar uma fachada vigorosa, parecer ameaçador e intimidante, forte e decisivo. Mas esta demonstração externa é com frequência exagerada ou mesmo totalmente ilusória, visto que o poder não ousa mostrar suas fragilidades. E sob a aparência está a sustentação sobre a qual o poder se apoia, seu centro de gravidade. A frase é de von Clausewitz, que a elaborou como o eixo de todo poder e movimento, do qual tudo depende. Esta é a parte que governa o todo, uma espécie de nervo central. Atacar este centro de gravidade, neutralizá-lo ou destruí-lo, é a estratégia fundamental na guerra, pois sem ela, toda a estrutura entrará em colapso. O inimigo pode ter grandes generais e exércitos fortes, como Aníbal e seu invencível exército na Itália, mas sem um centro de gravidade. Eles não podem se mover e não têm força ou coerência. Atingir o centro terá efeitos psicológicos devastadores, desequilibrando o inimigo e induzindo a um pânico de dar calafrios. Se generais convencionais olham para o aspecto físico do exército inimigo, focalizando suas fragilidades e tentando explorá-las, estrategistas superiores olham mais além, para o sistema de sustentação. O centro de gravidade do inimigo é onde uma ferida doerá mais, o ponto onde ele é mais vulnerável. Atingi-lo ali é a melhor maneira de encerrar um conflito definitiva e economicamente. O segredo é analisar a força inimiga para determinar seus centros de gravidade. Ao procurar esses centros, é crucial não se deixar enganar pelo quando Judite cessou de clamar ao Deus de Israel e terminou todas as suas palavras. Ela se levantou de sua prostração, chamou sua serva e desceu para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa. Tirou o pano de sacão que vestira. Despojou-se do manto de sua viuvez. Lavou-se, ungiu-se com um ótimo perfume. Penteou os cabelos, colocou na cabeça o turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colares, braceletes, anéis, brincos, todas as suas joias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Caminhavam direto para o vale, quando lhe vieram ao encontro os sentinelas dos assírios. Detiveram Judite e perguntaram-lhe: "De que parte és? Para onde vais?" "Eu sou filha dos hebreus", ela respondeu. "Fugi da presença deles porque estão para ser entregues a vós como iguarias. Venho à presença de Holofernes, general de vosso exército, para dar-lhe notícias seguras. Mostrarei a ele o caminho por onde passar, para apoderar-se de toda a montanha, sem que perca um só de seus homens ou uma só vida." Enquanto os homens a ouviam, observavam seu rosto. Estavam admirados de sua grande beleza. Disseram-lhe: "Vai agora à sua tenda." Estratégia 16.243. Exterior que intimida e ofusca, confundindo a aparência externa com o que a coloca em movimento. Você provavelmente terá de dar vários passos, um por um, para descobrir esta fonte básica de poder, descascando camada por camada. Lembre-se de Cipião, que viu primeiro que Aníbal dependia da Espanha, depois que a Espanha dependia de Cartago, depois que Cartago dependia de sua prosperidade material, que ela mesma tinha fontes particulares. Atinge a prosperidade de Cartago, como Cipião acabou fazendo, e a coisa toda desmorona. Para encontrar o centro de gravidade do grupo, você deve compreender sua estrutura e a cultura na qual ela opera. Se seus inimigos são indivíduos, você deve compreender sua psicologia, o que os emociona, a estrutura de seu pensamento e suas prioridades. Ao traçar uma estratégia para derrotar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o general Vo Nguyen Giap determinou que o verdadeiro centro de gravidade da democracia americana era o apoio político de seus cidadãos. Devido a esse apoio, o tipo de apoio que os militares tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, o país podia levar a cabo uma guerra com o máximo de eficiência. Sem essa sustentação, entretanto, o esforço estava condenado. Com a ofensiva Tet de 1968,
Giap conseguiu minar o apoio público americano para a guerra. Ele adquiriu uma compreensão da cultura americana que lhe permitiu mirar no alvo certo. Quanto mais centralizado o inimigo, mais devastador se torna um golpe dirigido a seu líder ou a uma organização do governo. Hernán Cortés conseguiu conquistar o México com um punhado de soldados, capturando Montezuma, o imperador azteca. Montezuma era o centro em torno do qual tudo girava. Sem ele, a cultura azteca rapidamente ruiu. Quando Napoleão invadiu a Rússia em 1812, supôs que tomando Moscou, a capital, podia forçar os russos a se renderem. Mas o verdadeiro centro de gravidade nesta nação autoritária era o czar, que estava determinado a continuar a guerra. A perda de Moscou só tornou mais robusta sua decisão. Um inimigo mais descentralizado terá vários centros distintos de gravidade. O segredo aqui é desorganizá-los, interrompendo a comunicação entre eles. Foi isso que o general Douglas MacArthur fez em sua extraordinária campanha no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ignorou algumas ilhas, mas se apossou de outras importantes, mantendo os japoneses espalhados por uma vasta área e tornando impossível a comunicação entre eles. É quase sempre sensato, do ponto de vista estratégico. Kiko! Interromper as linhas de comunicação de seus inimigos! Se as partes não podem se comunicar com o todo, dá-se o caos! O centro de gravidade de seu inimigo pode ser algo abstrato, como uma qualidade, um conceito ou aptidão da qual ele dependa. Sua reputação, sua capacidade de enganar, sua imprevisibilidade. Mas essas forças se tornam vulnerabilidades críticas se você puder torná-las pouco atraentes ou inúteis ao combater os citas no que hoje é o moderno Irã. Uma tribo que ninguém conseguia descobrir como derrotar. Alexandre o Grande viu: quando estiveres diante dele, não temas em teu coração, mas repete-lhe tudo o que nos disseste, e ele tratar-te-á bem. Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus ajudantes de campo. Admiraram sua sabedoria e disseram: de um extremo a outro da terra, não existe mulher semelhante em beleza e em inteligência no falar. No quarto dia, Holofernes deu um banquete só para seus oficiais, não convidando nenhum de seus serviçais. Disse a Bagoas: o eunuco cuidava de seus afazeres. Vai e convence a mulher hebreia, que está junto de ti, a vir até nós, para comer e beber conosco. Bagoas saiu da presença de Holofernes, foi ter com Judite e lhe disse. Respondeu-lhe Judite: quem sou para opor-me a meu senhor? Tudo o que for agradável a seus olhos, eu o farei, e isto será para mim motivo de alegria até o dia de minha morte. Levantando-se, ela se adornou com suas vestes, e com todos os seus enfeites femininos. Judite entrou e encostou-se. O coração de Holofernes foi arrebatado por ela, e seu espírito se agitou. Estava possuído de um intenso desejo de se unir a ela. Desde o dia que a vira, espreitava um momento para seduzi-la. Disse-lhe Holofernes: bebe e alegra-te conosco. Respondeu-lhe Judite: 244 estratégia 16 centro de gravidade com a total mobilidade deles a cavalo e seu estilo de combate fluido, quase caótico. Ele simplesmente planejou neutralizar a fonte deste poder, atraindo-os para um terreno cercado, onde não poderiam usar sua cavalaria e as táticas confusas. Foi fácil derrotá-los. Para encontrar o centro de gravidade de um inimigo, você tem de esquecer sua própria tendência a pensar em termos convencionais ou supor que o centro do adversário é o mesmo que o seu. Quando Salvador Dalí chegou aos Estados Unidos, em 1940, com a intenção de contar o país como um artista e fazer fortuna, fez um cálculo inteligente. No mundo artístico europeu, o artista tinha de conquistar os críticos e criar reputação de pessoa séria. Na América, entretanto, esse tipo de fama condenaria o artista a um gueto, um círculo limitado. O verdadeiro centro de gravidade era a mídia americana. Ao cortejar os jornais, ele ganhava acesso ao público americano, e o público americano faria dele um astro. De novo, na guerra civil entre comunistas e nacionalistas pelo controle da China no final da década de 1920 e início dos anos 1930, a maioria dos comunistas se concentrou em conquistar cidades, como os bolcheviques haviam feito na Rússia. Porém, Mao Tse-tung, um estranho no dogmático Partido Comunista Chinês, foi capaz de olhar a China sob uma luz clara e ver seu centro de gravidade como sua vasta população camponesa. Conquiste-os, ele acreditou, e a revolução não fracassará. Essa única intuição provou ser a chave do sucesso dos comunistas. Tamanho é o poder de identificar o centro de gravidade.
Com frequência, não deixamos visíveis nossas fontes de poder. O que a maioria das pessoas considera um centro de gravidade, muitas vezes é uma fachada. Mas às vezes o inimigo revela seu centro de gravidade pelo que ele protege com mais fervor. Ao levar a guerra civil para a Geórgia, o general William Tecumseh Sherman descobriu que o Sul estava muito ansioso para proteger Atlanta e as áreas ao redor dela. Lá era o centro de gravidade industrial do Sul. Como Sherman, atacar o que o inimigo mais estima ou ameaçá-lo é fazer o inimigo dividir forças para se defender. Em qualquer grupo, poder e influência naturalmente evoluirão para um punhado de pessoas por trás dos bastidores. Esse tipo de poder funciona melhor quando não é exposto à luz do dia. Assim que você descobrir este grupo seleto manipulando as cordas, conquiste-o. Como presidente durante a Depressão, Franklin Roosevelt enfrentou problemas de tantos lados que ficou difícil para ele saber onde empenhar sua energia. No final, ele decidiu que a chave para que aprovassem suas reformas era conquistar o Congresso. Depois, dentro do Congresso, havia determinados líderes que detinham o verdadeiro poder. Ele se concentrou em cortejar e seduzir estes líderes com seu enorme charme. Foi um dos segredos de seu sucesso. O que basicamente guia um grupo é o centro de comando e controle. O cérebro operacional que assimila as informações e depois toma as beberei. Sim, senhor, porque nunca, desde o dia em que nasci, apreciei tanto a vida como hoje. Holofernes ficou fascinado por ela e bebeu tanto vinho como nunca bebera em nenhum dia desde que nascera. Quando ficou tarde, seus oficiais apressaram-se em partir. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de ter afastado da presença de seu senhor os que ali estavam. Foram dormir. Judite, porém, foi deixada sozinha na tenda com Holofernes, que estava caído em seu leito, afogado em vinho. Avançando então para o balaústre do leito, que estava próximo à cabeceira de Holofernes, tirou seu alfange. Em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeleira de sua cabeça, golpeou por 2 vezes seu pescoço, com toda a força, e separou sua cabeça. Rolou seu corpo do leito e tirou o mosquiteiro das colunas. Pouco depois, saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alforje de alimento. Então Bagoas entrou no quarto, encontrou-o jogado por terra, morto e decapitado. Deu então um grito, com choro, soluço e forte clamor. Entrou em seguida na tenda onde se alojava, Judite, e não a encontrou. Precipitou-se então para o povo e gritou: Os escravos rebelaram-se! Uma mulher dos hebreus cobriu de vergonha a casa de Nabucodonosor. Holofernes jaz por terra, decapitado. Ao ouvirem essas palavras, os estrategia 16.245 decisões cruciais. Interromper o funcionamento desse cérebro vai causar deslocamento em todo o exército inimigo. Antes de quase todas as batalhas, Alexandre o Grande examinava a organização do inimigo, definindo da melhor maneira possível a localização da estrutura de comando, depois atacando-a ou isolando-a, tornando impossível para o cérebro se comunicar com o corpo. Mesmo em um esporte tão físico como o boxe, Muhammad Ali, ao traçar uma estratégia para derrotar seu arqui-inimigo, Joe Frazier, tinha como alvo a mente do adversário, o centro de gravidade de qualquer indivíduo. Sempre antes do confronto, Ali irritava Frazier, enervando-o, ao lhe chamar de Tio Tom, uma ferramenta da mídia do homem branco. Ele continuava fazendo isso durante a disputa, zombando de Frazier sem misericórdia no ringue. Frazier ficou obcecado com Ali. Não conseguia pensar nele sem explodir de raiva. Controlar a mente de Frazier era o segredo para controlar seu corpo. Em qualquer interação com outras pessoas, você precisa aprender a se concentrar em seus pontos fortes, na origem do poder que elas têm, seja lá o que for que lhes dê seu mais crucial apoio. Esse conhecimento lhe dará muitas opções de estratégia, muitos ângulos de onde atacar, sutilmente ou não, minando as forças dos adversários em vez de atingi-los diretamente. Você não pode criar uma sensação maior de pânico em seus inimigos do que essa de ser incapaz de usar suas forças. Imagem: o muro. Seus adversários estão atrás de um muro, que os protege de estranhos e intrusos. Não dê cabeçadas no muro, nem levante contra ele um cerco, e nem contra os pilares e apoios que o fazem ficar de pé e lhe dão força. Cave sob o muro, minando suas fundações até que ele caia sozinho.
Chefes do exército assírio ficaram profundamente perturbados. Rasgaram suas túnicas e prorromperam, no meio do acampamento, em fortes gritos e clamores. Os que ainda estavam nas tendas, ao ouvirem, ficaram atônitos com o que acontecera. O tremor e o terror caíram sobre eles, e não conseguiram ficar um ao lado do outro, mas a um impulso, debandaram, fugindo por todos os caminhos da planície e da montanha. Então os homens de guerra de Israel precipitaram-se contra eles. Os filhos de Israel, ao serem informados, caíram todos sobre eles e foram matando-os até Coba. Judite 7:19 a 15:7, 246. Estratégia 16. Inversoda. Todas as criaturas vivas têm um centro de gravidade. Até o grupo mais descentralizado precisa se comunicar e depende de uma rede que é vulnerável ao ataque. Não há inverso para este princípio.